pessoal, eu sou a Cíntia, fundadora da Estilo 5.0+, uma plataforma de comunicação dedicada para mulheres com mais de 50 anos curiosas, conectadas e interessadas. Hoje a gente vai falar sobre a cirurgia bariátrica como escolha no emagrecimento pelas mulheres com mais de 50 anos. E para isso eu tenho o prazer de bater um papo aqui hoje com o Dr. Cláudio Renato de Luca Filho, que é cirurgião bariátrico e do aparelho digestivo há 22 anos e realiza procedimentos por via robótica ou laparoscópica. Dr. Cláudio é credenciado nos principais hospitais de São Paulo, como, por exemplo, o Sírio-Libanês, o Albert Einstein e o Oswaldo Cruz. Ele é formado pela PUC de São Paulo e tem extensão na Universidade Pitié-Salpêtrière de Paris e mestrado em gastroenterologia cirúrgica na Unifesp. Dr. Cláudio também é membro titular da Sociedade Brasileira de Cirurgia Bariátrica e Metabólica e do Colégio Brasileiro de Cirurgiões, membro da Sociedade Americana de Hérnia e da Sociedade Brasileira de Hérnia. Dr. Cláudio, muito obrigada por ter aceitado o nosso convite para estar aqui com a gente na Estilo 5.0+. Boa noite a todos, é um prazer estar com vocês e realmente é um assunto que a gente já vem convivendo há muito tempo e a gente tem que dar uma importância muito grande a ele e falar todas as peculiaridades sobre esse assunto que eu acho super importante. E eu queria, então, começar perguntando exatamente para que serve a cirurgia bariátrica. Bom, a cirurgia bariátrica é um dos tratamentos para a obesidade, ela é uma das ferramentas que você pode propor para o seu paciente no tratamento da obesidade. Via de regra, a gente indica esse procedimento nos pacientes que têm um índice de massa corpórea, que seria o peso dividido pela sua altura ao quadrado, acima de 35, com algumas doenças associadas, ou acima de 40. Então, ele seria uma ferramenta boa para você tratar a obesidade nos pacientes com essas indicações. Uhum. E a cirurgia bariátrica para pessoas com mais de 50 anos, ela é recomendada somente por questões estéticas ou tem outros benefícios associados? A gente, hoje em dia, a obesidade no mundo, ela não escolhe muito, né? Então, ela pega jovens, adultos, mais velhos, brancos, etnias diferentes, níveis sociais diferentes, muito rico, muito pobre, e a gente tem uma prevalência hoje do sexo feminino e numa idade acima de 50 anos, existe uma estatística um pouquinho maior, mas ela é um tratamento super importante para você tratar essas comorbidades desses pacientes. Então, não é porque tem mais de 50 que não merece um tratamento adequado. Acho que até, inclusive, pela sociedade, até 65 anos você indica a cirurgia e, eventuais casos, às vezes, até mais tempo, mais velhos até. E qualquer pessoa com mais de 50 anos, você está colocando aí que é indicado normalmente até 65, mas em alguns casos pode passar disso, pode fazer a cirurgia bariátrica ou existe alguma restrição? Não, hoje em dia, para você ter uma ideia, as cirurgias bariátricas, elas estão tão bem conceituadas e tão bem pré-estabelecidas que a gente tem hoje complicações menores do que uma cesárea, por exemplo. Então, não existe um impeditivo de você realizar uma cirurgia num paciente com mais de 50 anos, com 60 anos, que esteja preparado clinicamente. É lógico que a gente faz um preparo pré-operatório adequado, a gente opta por algumas técnicas específicas conforme a idade, se fosse pensando em alguma carência, a gente pode optar por uma técnica ou outra, mas não existe uma contraindicação da idade. Entendi. E você falou um pouquinho sobre essa coisa da incidência ou da quantidade de mulheres, né, ou de pessoas que estão fazendo. E eu levantei um dado da Sociedade Brasileira de Cirurgia Bariátrica, que 70% dos pacientes que realizam a cirurgia bariátrica são mulheres aqui no Brasil. Só que com essa coisa do aumento, né, da longevidade, você tem percebido um aumento de procura por esse tipo de
tratamento pelas mulheres com mais de 50 anos? A longevidade tem feito com que a gente realmente estique um pouco essa idade dos pacientes para a indicação cirúrgica. E realmente a gente tem, eu acho que até mais do que 70. A minha casuística é 80% mulher, 20% homem. Ah, é? Eu acho que os homens estão ficando um pouco mais vaidosos, então isso tem aumentado um pouco, né, a Uhum. indicação no sexo masculino. Mas ainda o sexo feminino ganha. Uhum. É predominante aí, E né? é o predominante dessa busca para esse tipo de tratamento. Uhum. E também o pessoal comenta muito que, na verdade, uma pessoa que quer se submeter a esse tipo de tratamento, né, tem a necessidade de ter um acompanhamento multidisciplinar, né, eventualmente de psicólogos, nutricionistas, enfim. Então, você podia falar um pouquinho como que é esse processo? Esse acompanhamento é fundamental. A gente precisa, para ter um desfecho melhor desses pacientes, um acompanhamento tanto com o cirurgião, a nutricionista, nos primeiros dias, precisa saber o que você vai comer, como é que funciona o pós, como é que funciona essa sua mudança de hábitos alimentares, essa mudança de estilo de vida. Você precisa, às vezes, acrescentar um educador físico. A parte psicológica é super importante, porque às vezes são pacientes que tinham uma compulsão por alguma coisa e passam a ter outra. Existe uma facilidade para alguns pacientes que eventualmente podem começar a beber mais bebidas alcoólicas, porque vai mais fácil, e deixam de comer comidas mais saudáveis. Então, realmente é muito importante esse acompanhamento multiprofissional, apesar de a gente ter uma certa dificuldade de conseguir isso no pós-operatório, né? A gente consegue no pré-operatório, porque muitas operadoras de saúde querem esses laudos dessas equipes multiprofissionais. Então, é o psicólogo, a nutricionista, o endocrinologista, com a indicação deste tratamento não clínico para um tratamento cirúrgico. Então, você precisa anexar todos esses documentos, né? Então, é uma especialidade que, indiferente das outras áreas de cirurgias, que pedem isso para você fazer uma cirurgia. Você vai fazer uma cirurgia de coluna, uma cirurgia ortopédica, ninguém fica pedindo esse acompanhamento multiprofissional, apesar dele ser super importante para o sucesso desse tratamento a longo prazo. Uhum. E aí você falou um pouquinho, assim, que o pós também é complexo, né? Porque, na verdade, vai depender muito da pessoa, né? No pré, sem isso, eventualmente, você pode não conseguir fazer, principalmente para as pessoas que necessitam usar o plano de saúde para isso, né? Mas depois, agora, que cuidados as mulheres ou as pessoas que fazem essa cirurgia, elas devem ter para garantir o sucesso? Que elas esperam depois da cirurgia, então, o que é super importante, né? Porque só a cirurgia em si, eventualmente, não vai funcionar. A gente fala para eles que, teoricamente, a cirurgia seria 30% do tratamento, às vezes 40%, que os outros 60% seriam essa mudança, primeiro, de hábitos de vida, perfil alimentar. Essas pessoas têm que mudar algumas coisas. Não adianta achar que você simplesmente faz um procedimento e aquilo vai funcionar com todo mundo. Então, você Uhum. precisa comer adequadamente. Então, normalmente, essa progressão da dieta te dá um tempo, a gente deixa esse tempo que a pessoa consegue emagrecer bastante, ela fica super feliz, isso está tudo ok, só que ela precisa fazer alguma mudança de hábitos. E esse tempo, por ela ter essa ferramenta restritiva, Uhum. muitas vezes ela consegue. Você pode ter certeza que se ela não tivesse essa ferramenta restritiva, em algum pedaço do caminho, não daria certo. Então, por isso que ela é Uhum. super importante para você, a médio prazo, mudar alguns hábitos. Não adianta continuar querendo comer 3 pratos de comida, não adianta querer beber um monte, não adianta não fazer exercício. Então, isso tudo precisa ser mudado, senão a cirurgia também. Temos casos de pessoas que reganham peso por conta de um acompanhamento ou falho, ou porque não seguiu com a equipe multiprofissional, ou porque tinha alguma coisa que realmente não deu certo, como a gente fala que a obesidade funciona como um tratamento de uma doença crônica.
Tem pacientes que você opera um câncer que funciona, aí você opera o mesmo câncer numa outra paciente e não funciona, ele recidiva, ele volta. A obesidade é a mesma coisa. Tem pacientes que funcionam 1000% e tem outros que se arrastam. Aí fica um questionamento se isso é genético, se é comportamental, se os desfechos nem sempre são totalmente iguais, mas para ele ter realmente um desfecho adequado, precisa realmente desse acompanhamento multiprofissional, é super importante. Doutor Cláudio, você podia, então, explicar para a gente um pouquinho quais são as diferenças e em que tipo de caso você escolhe, ou escolhe com o paciente, não sei, o processo da cirurgia robótica ou por laparoscopia? Bom, antes de falar dessas duas, eu vou começar um pouquinho mais para trás. Tá. Quando a gente começou a fazer a cirurgia bariátrica, a gente fazia cirurgia aberta. Cirurgia aberta é um corte, né? Igual uma cesárea é um corte, era um corte no meio do abdômen. Nossa. E foi passando o tempo, isso foi entrando no rol dos procedimentos a cirurgia bariátrica por laparoscopia. Isso já tem um tempo, que nada mais é do que você acessar a cavidade abdominal por pequenas incisões. Então, você insufla um ar dentro do abdômen, você acaba tendo espaço para ter um trabalho lá dentro, e o cirurgião trabalha com pinças fora do abdômen, com uma televisão, com um monitor, fazendo com que você faça aquela mesma cirurgia por um acesso externo. Isso tem um benefício muito grande, porque, primeiro, você não tem um corte muito grande, complicações da ferida operatória, o retorno mais rápido desses pacientes às suas atividades. E quando você passa hoje da laparoscopia para a cirurgia robótica, nada mais é do que um acesso minimamente invasivo, igual que você coloca braços de um robô que fica com esse abdômen totalmente estável, estático, sem você ter pressionar com a sua mão quando você está fazendo uma laparoscopia, você pode forçar um pouquinho o abdômen. Na robótica, você tem os braços totalmente estáveis no abdômen e você fica sentado num console trabalhando com uma visão de 3D. Na laparoscopia é uma televisão, você vê 2D e na robótica você vê 3D. Então, elas são semelhantes porque é um acesso interno, sem ser um corte, são mínimos cortes pequenos, com que você tem que infundir um gás do mesmo jeito, só que ela tem um refinamento maior, você tem uma visualização de estruturas um pouco mais bem definidas, porque você está em 3 dimensões, e você tem um movimento do robô, que é o movimento do seu punho, que na laparoscopia ele é muito lateralizado só. Então você tem uma movimentação das suas pinças melhores. Então, vou dizer que ela seria um grau a mais de uma laparoscopia. Existe o conforto para o cirurgião que está sentado num console. Você, teoricamente, poderia até fazer mais cirurgias, que você se cansa menos do que com a laparoscopia. Ela tem facilitadores. A gente que está ficando mais velho, ela tira alguns tremores da sua mão. Então, se você estiver tremendo um pouquinho por algum motivo, seja pela idade ou seja por alguma doença neurológica inicial, a robótica, ela supre isso, ela tira esse... Então, você tem uma longevidade como cirurgião até maior. Então, ela provavelmente deve entrar nos próximos anos no rol de procedimentos. E hoje, na cirurgia bariátrica, a gente tem indicado, principalmente nos superobesos, que são pacientes que têm um índice de massa corpórea acima de 50, e hoje a gente tem feito muita cirurgia revisional, que a gente fala, que é um paciente que fez uma técnica e, por algum motivo, ela deu algum tipo de complicação, seja clínica ou seja por reganho de peso, que você vai converter para uma outra técnica. Então, esse acesso de uma cirurgia já feita, de um abdômen já mexido, a cirurgia robótica te dá um detalhezinho um pouco maior e melhor sobre essa cirurgia, né? Então, ela é uma tecnologia que acho que veio para ficar, não, com certeza o futuro será só robótico, eu acho. E um paciente que fez uma intervenção com a cirurgia aberta, ele pode se submeter a essas outras, por laparoscopia ou por robótica? Você toda vez que você coloca a mão dentro do abdômen,
você está colocando sua mão, tem luva, você mexe nos intestinos, isso pode gerar aderências. Todo mundo já deve ter ouvido falar no nó nas tripas. Então, Sim. isso nada mais é do que um intestino que eventualmente gruda por causa de uma incisão. O organismo tenta defender aquela agressão cirúrgica e, às vezes, aqueles intestinos grudam em lugares que não são para grudar. Então, quando você vai operar um paciente que já teve uma cirurgia anterior, você tem que ter um cuidado um pouco maior quando você entra no abdômen e coloca a câmera da laparoscopia. Se você tiver Ah, condições de desfazer essas aderências, eu já fiz várias cirurgias que você entra, consegue desfazer essas aderências e ela é transformada numa uma cirurgia que foi aberta em algum momento, você está fazendo uma laparoscópica nesse segundo momento. Por entendi. exemplo, você vai fazer. Ele operou, por exemplo, uma vesícula aberta, então ele tinha um corte no abdômen, do lado Uhum, direito. E aí você vai fazer uma hérnia inguinal por vídeo, ou uma cirurgia bariátrica por vídeo. Você faz uma punção sobre visão direta, entra no abdômen, provavelmente ela vai ter alguma aderência próxima a esse corte da vesícula. Pode uhum. atrapalhar no intraoperatório, pode ser mais difícil, por isso que todas as cirurgias revisionais a gente tem tentado indicar pela cirurgia robótica, por você ter uma ferramenta com precisão maior. É Maior, isso. entendi. E aí, eu queria perguntar se você tem alguma informação adicional que você gostaria de dar para a nossa audiência, né, que são mulheres com mais de 50 anos, que eventualmente estão avaliando esse procedimento, né, como uma alternativa de emagrecimento. Eu sou suspeito para falar, mas vamos lá. A gente tem que pensar o seguinte: a cirurgia bariátrica ela faz com que o paciente perca em torno de 30 a 40% do seu peso. Então, vamos pensar: um paciente com 100 quilos, ele pode passar para 60 ou 70 quilos, conforme a técnica cirúrgica. Existem trabalhos científicos que comprovam a melhora da qualidade de vida quando você perde em torno de 10% do seu peso. Então, como a gente está falando em obesidade, ela muitas vezes vem atrelada a outros problemas clínicos, que ninguém costuma falar muito. Fala, não, obesidade é um problema que o paciente tem porque ele não faz exercício, não come direito, então sempre existe um estigma para o gordinho. E eu acho que tem que ser tratado de um outro jeito, como uma doença crônica, como qualquer outra. Então, esse paciente pode ter uma hipertensão arterial, diabetes, apneia do sono, tudo isso decorrentes da obesidade. Então, os tratamentos conservadores que os endócrinos oferecem, tratamentos nutricionais, a médio e longo prazo, via de regra, eles perdem 5%, 10% assim, quando é um excelente tratamento, e muito a longo prazo. Então, eu sou muito fã, eu acho que o paciente, quando precisa, ele melhora realmente muito todas essas doenças associadas. Isso já é descrito, tem trabalhos de populacionais fora do Brasil, na Suécia, Estados Unidos, com grandes populações, dizendo que a melhora do risco cardiológico, melhora clínica desses pacientes é super importante, principalmente esses com IMC acima de 35, 40. Então, assim, eu não vejo nenhum problema se o mais 50 estiver com alguma dúvida, não é para ter nenhum tipo de dúvida. Eu acho que, assim, todos os pacientes, assim, com raríssimas exceções dos pacientes que eu operei, não falaram para mim depois, por isso que, assim, até é um prazer do consultório. Quando eu tinha muita hérnia, vesícula e outras coisas, nem sempre o paciente, quando tinha um bom resultado, falava tão bem quanto o que operou da obesidade. Então, realmente, esses pacientes ficam muito satisfeitos e falam assim, por que eu não fiz isso antes? Então, assim, a melhora de autoestima, Autoestima, com certeza. tudo, não tem nenhum, não dá para você questionar. E não está operando porque ele quer ficar bonito, isso é uma consequência. Se Sim. ele ficar super bonito, é uma consequência da cirurgia. Mas ele que tomava 7, 8 comprimidos, mais insulina, mais não sei o quê, de repente ele não toma mais nada, toma um polivitamínico que, na minha concepção, muita gente que nem opera obesidade toma.
Então, eu acho que eu sou fã da cirurgia, eu acho que você tem que saber indicar, você tem que escolher uma equipe multiprofissional. Esse acompanhamento, eu falo para meus pacientes, vocês não vão largar do meu pé, a gente precisa acompanhá-los, porque às vezes você pode ter deficiência de vitaminas e você tem que corrigir no momento adequado. Então, eu acho que é super importante, quando você perguntou lá atrás da equipe multiprofissional, a gente tem isso como uma importância tão grande quanto a cirurgia. Então, eles precisam saber que precisa continuar passando com o psicólogo, vai ter que passar com a nutricionista, com o endócrino, com a gente, e realmente a melhora é muito gratificante. Que bom. Bom, doutor Cláudio, eu só tenho a te agradecer por dividir todo esse conhecimento aí para a gente aprender, né, e poder levar mais informação para as pessoas poderem decidir de maneira consciente, né? Então, que é bárbaro, é eficaz, mas que também depende muito da pessoa, né? Ela tem que fazer, tem que se preparar e depois tem que se cuidar, né? Sim, como tudo na vida, você tem que colocar na sua balança, tem prós, tem contras. Eu vou querer comer mais 3 pratos de feijoada de novo. Isso você não vai conseguir mesmo, mas será que precisava ou precisa comer 3 pratos de feijoada? Acho que não. Então, você tem que realmente ponderar as coisas. Eventualmente, numa próxima oportunidade, se você quiser, a gente pode falar um pouquinho de cada técnica específica, o que acontece com cada técnica, o que ela muda no organismo das pessoas, que também é super importante, porque é uma coisa que a gente fala na consulta, quando a gente está indicando um procedimento, a pessoa às vezes já chega com a internet deixa a pessoa ela já chega com o cardápio de opções para você, e muitas vezes você tem que mostrar o que é bom, o que é ruim, se isso aqui a gente faz, por que a gente não faz, mas eu quero essa, eu quero aquela. Então, a gente tem que realmente orientar, e isso tem que ser passado para sempre, para esse acompanhamento futuro. Maravilha, vou querer sim te convidar para outro bate-papo, para você poder ensinar um pouco mais a gente sobre isso. Será um prazer. Tá, então super obrigada, viu, pelo papo de hoje. Obrigado, um abraço a todos e a gente se vê em breve. Um abraço. Então, pessoal, a cirurgia bariátrica, pelo que a gente ouviu aqui, aprendeu com o Dr. Cláudio, pode ser muito eficiente, mas como tudo na vida, né, precisa ter uma preparação e precisa ter cuidados, né, que a gente tem que tomar depois. Então, se você gostou e é a primeira vez que você está acessando o canal, dê um like, se inscreva e ative o sininho para receber as notificações de outros vídeos quando eles forem publicados. E também para dizer de outros conteúdos que vocês gostariam de ver nos canais da Estilo 5.0+. Um abraço!